Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive ontem, mas antes eu quero contar para vocês um sonho que eu tive hoje. Foi algo tão impactante que eu estou aqui ainda tentando processar, porque foi algo muito, muito incrível, meu Deus. Eu estou aqui carregada. Eu tive um sonho que mostrava o avivamento caindo aqui sobre o Brasil, com tanta intensidade que nós estávamos dentro de uma sala, era como se fosse uma sala de reunião. E eu via um pastor da mídia, tão carregado de unção, que precisava assim de 4 homens, tinha uns 4 ou 5 homens em cima dele, segurando ele, porque era tanto poder que ele recebia. Era tanto poder que ele recebia assim no corpo, que ele ficava com os olhos esbugalhados e começava a gritar e clamar pelo Senhor. E ele começava a ter visão dos anjos de Deus. Ele começava a gritar: os anjos de Deus! Os anjos! Ele começava a gritar. E quando ele gritava os anjos, eu começava a ver os anjos passando assim na sala. Em uma velocidade tão grande que não dava nem para ver eles em forma humana. Eu só via assim o vento. Eu sentia um vento passando assim, parecia um redemoinho ali na sala. E eu via como se fossem flashes e as roupas assim. Era como se fosse aquele tecido de voal, passando pra lá e pra cá. E era algo assim muito impactante. Tinha outro pastor que é bem conhecido na mídia também, comandando essa reunião. Eira Mahash, não tô nem conseguindo falar. Meu Deus. E eu estava lá no meio gritando também, é claro. Foi algo muito, muito, muito forte. Meu Deus, eu quero muito estar aqui para ver quando isso acontecer. Quero participar, porque vai ser algo muito, muito incrível. Vamos buscar e clamar para que o Senhor venha orar, jejuar, provocar isso para que isso aconteça. Mas realmente vai ser algo muito forte. E interessante é que esse pastor da mídia que eu vi gritando não tinha esse perfil. Dá pra ver que é um homem calmo, tranquilo. Mas era algo tão forte que os homens tinham que segurar ele, porque senão ele ia voar. Então o pessoal segurava ele assim, porque ele estava carregado. Foi algo muito incrível. Eu não vou mentir pra vocês, eu não queria estar aqui gravando vídeo esses dias. Eu queria ir pro monte, montar uma barraca e ficar lá acampada, só conectada com o Senhor, esquecer de tudo aqui embaixo, sabe? Eu queria muito poder fazer isso, porque eu não tô suportando. As experiências que eu estou tendo esses dias têm sido muito fortes. Muito, muito, muito. E melhor é estar com Ele do que estar com as coisas da terra. Não tem nada que se compare com a presença de Deus, com a paz que excede todo entendimento humano. É algo realmente inexplicável, que só dá vontade da gente ir logo estar com Ele de vez. É o que a gente começa a querer quando nós buscamos a Deus com intensidade, com sinceridade, com verdade. Nós começamos a desejar estar mais perto dele a cada dia. Gente, eu quero compartilhar com vocês uma experiência agora que eu tive ontem, que eu falei: Jesus, meu Pai, Tu pega mais leve aí comigo, viu, Senhor? Porque o negócio está forte esses dias. Eu fui no centro e aí quando eu voltei, eu chamei um carro de aplicativo. Era barracho. Gente, eu não tô aguentando. Eu vou orar com vocês aqui. Eu não tô nem suportando falar. Ai, vamos orar em nome de Jesus. Agora vocês que estão aí, se conectem com o Senhor agora. Oh, Rabahas, santo, santo é o Senhor, Rabahastu Iremahastererabahash. Toda a terra está cheia da tua glória, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Handarabahastu Iremahastu. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Handarabahastu Irebalarabahastu Irebalarabahashi. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Oh, Senhor, vem nos renovar nesse dia com a tua presença. Que aqueles que estão se sentindo vazios do teu Espírito possam sentir nessa hora o teu toque, Espírito Santo.
Que tu possa aquecer os corações de cada um que está aqui. As comprou de ralar de calabarrasui. Oh, Espírito Santo, vem sobre nossas vidas, Pai, nesse dia. Nós amamos a tua presença, Espírito Santo. Vem sobre nós, derrama do teu poder, da tua unção, da tua glória sobre nossas vidas. Anda, renova a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos ser transformados. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que nós não venhamos nos conformar a viver uma vida vazia sem o teu Espírito Santo. Uma vida, Senhor, onde nós nos sentimos incompletos. Que o teu Espírito Santo venha nos preencher. Ei, derrama uma porção diferente, uma porção nova do teu do teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, vem sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor para todo sempre. Quando você começa a santificar o seu corpo, você começa a entrar nesse processo de santificação através do jejum, da oração, você percebe que você não se manda, você não se governa mais. Quem manda em você é Ele. Quem te governa é Ele. E é exatamente isso que a Bíblia fala. Nós morremos para o mundo e nós vivemos para Deus. Então, se nós vivemos para Deus, é Ele quem governa nossas vidas. Não é mais a nossa vontade, não é mais os nossos desejos carnais. O pecado não pode mais nos dominar, mas sim o Espírito Santo. É Ele quem manda em nós, em tudo. E quando você começa a entrar no processo de santificação, o tema do vídeo nem era esse, mas o Espírito Santo começou a mudar aqui agora. Quando você começa a entrar nesse processo de santificação, você vai percebendo quais coisas você tem feito que tem prejudicado a sua vida de modo geral. Não só a sua vida espiritual, mas também a sua vida física. E você começa a deixar muitas coisas para trás, mesmo que sejam algumas que você goste muito, como por exemplo, falando sobre a questão da alimentação. Quando eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, que Ele me encheu do seu Espírito, eu parei de tomar refrigerante. E não foi porque eu quis. Na verdade, eu nunca fui muito fã de refrigerante, tomava, mas sempre preferi mais suco. Também não é bom, mas é menos pior do que o refrigerante, que tem muita química ali dentro e açúcar. Mas assim, o Espírito Santo foi me conduzindo. Faz isso, faz aquilo, abre mão disso, abre mão daquilo. Hoje, a minha alimentação é muito mais refinada. Eu tive que deixar de comer coisas que eu gostava muito de comer. E que às vezes eu sou tentada ainda, mas que eu prefiro não comer, porque eu creio que se eu volto a comer aquilo, eu me contamino. E eu perco aquilo que eu já conquistei até o dia de hoje. Estou falando de coisas espirituais que eu já recebi do Senhor, mas que eu posso perder se eu desobedecer e se eu voltar a comer certos alimentos que Ele pediu para que eu renunciasse. Não me obrigou, mas Ele pediu e eu entreguei. E não me arrependo, porque eu tenho visto o que Ele tem feito por conta dessas renúncias. Porque o processo de santificação, dentro desse processo, você vai entender que você vai precisar renunciar a muitas coisas, que Deus vai te mostrar que você precisa renunciar. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a ver quem é Deus, caminhar com Ele de verdade. Você começa a tornar-se parecido com Ele. E Ele disse assim: sede santos porque eu sou santo. Então, se Deus é santo e eu me aproximo de Deus, eu começo a me santificar também, porque Ele é santo. E se eu fico parecida com Ele, sendo que Ele é santo, eu também me torno uma pessoa santa. Entendeu? E você vai vendo que vale a pena você ir deixando coisas para trás, para ser cheio do Espírito Santo.
Ah, mas estamos falando de coisas espirituais. Mas tem algumas questões do mundo físico que impactam no mundo espiritual também. Por exemplo, a alimentação atual está muito contaminada. Se você pegar e observar os rótulos do que você compra no mercado, os alimentos, tu vai ver que tem um monte de coisa ali. Açúcar demais, gordura. É tanto que agora é obrigatório eles colocarem na frente, se por exemplo o alimento tiver muita gordura saturada, tem que colocar, tem que estar avisado. Se tiver uma quantidade de sódio muito alta, tem que avisar. Açúcar também tem que avisar, porque são coisas que fazem mal à saúde se consumidas em excesso, então tem que avisar. E aí você percebe que tem muita coisa que a gente come que está contaminada e acaba obstruindo o nosso corpo, acaba estragando o nosso corpo, prejudicando mesmo, e isso certamente vai impactar na sua vida espiritual, sim. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um chamado de Deus, ela tem um chamado de Deus muito grande na terra, mas se ela é uma pessoa que consome muito refrigerante, e ela consome aquilo com certa frequência, tem pessoas que são viciadas, pode ser qualquer outro alimento, mas eu estou falando do refrigerante agora porque veio aqui. Provavelmente ela vai adoecer. E quando ela adoecer, ela não vai conseguir fluir no ministério, no chamado, como ela iria fluir sendo uma pessoa saudável. E Deus tem ministrado muito sobre isso, por isso que eu tenho sido mais cri-cri com isso. Não vou dizer que eu não como alguma coisa ou outra, uma besteira, porque eu como, às vezes acontece sim. Inclusive eu posso até mostrar que em algum momento vocês vão ver que de vez em quando eu como sim, porém eu tenho consciência. Eu tomo consciência daquilo e entendo que aquilo não pode se perdurar. Eu posso comer uma vez ou outra, só que eu não posso manter em minha rotina certos alimentos que eu sei que estragam o templo do Espírito Santo, que sou eu. Então, se eu estou consumindo alimentos que prejudicam o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo por completo, eu estou fazendo algo que é errado. Eu preciso cuidar do templo de Deus, porque como que Deus vai habitar em um templo que está sujo, que está bichado, cheio de verme dentro, que está estragado? Está entendendo como a gente precisa entrar na palavra mesmo, ler a palavra e fazer com que ela crie raiz, para que a gente possa então aprender a tomar decisões certas, baseadas na palavra? Então, quando eu começo a pensar que Deus não vai habitar em um templo que está todo estragado, eu passo a cuidar mais do meu corpo, porque eu sou o templo dele também. Quando você alcança um certo nível de santificação, você já não consegue mais dar passos para trás, porque a cada vez que tu quiser dar passos para trás, algo vai te dar um puxão, sabe? E ali é o próprio Espírito Santo. Você não consegue... Sabe aquela música que fala assim que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar? Pronto, é isso. Você sente algo tão ruim, parece que você se torna inútil. Quando eu estou me sentindo assim, carnal, eu me sinto inútil. Eu falo, nossa, eu não presto pra nada, preciso voltar a buscar com intensidade, que eu estou inútil esses dias. Eu não estou servindo pra muita coisa, eu preciso buscar. E você percebe que as coisas do mundo não são nem um pouco atrativas pra você. Você olha assim, vê as pessoas dançando ali em festas, tu não sente nenhum desejo, nenhuma vontade de estar ali, porque você entende que estar com Deus é muito melhor. E foi assim que eu consegui não mais retornar para fazer coisas, para desejar coisas que eu fazia antes na adolescência, como dançar música mundana, ouvir, porque realmente eu entendo que estar com Deus é melhor. E isso você consegue quando tu começa a se santificar. Outra questão que tem problemas na área sexual também. Quando você está se santificando, que você já chegou em um nível tão profundo, eu tive uma visão esses dias que eu posso compartilhar com vocês. Que eu estava orando e o Senhor falou assim pra mim, Ele provocou uma visão. Ele disse assim, contempla esse rio aí na tua frente. E eu entrava em outra dimensão, eu via um rio e as águas eram um azul, como se fosse um azul marinho, um azul muito bonito, mas era bem forte aquele tom de azul. Eu nunca vi um rio daquela cor aqui na Terra. E eu entrava dentro daquele rio. E o Senhor falava assim, as águas estavam ainda no joelho, Ele disse assim pra mim, mergulha agora nesse rio. E eu mergulhava no rio e começava a me entregar mesmo
Depois ele falava assim, me veja nesse rio. E falava, pai, como que eu vou te ver no rio, Senhor? Eu não vou aguentar se eu te ver. E eu via uma pedrinha, assim, como se fosse uma pedra de cristal dentro do rio. Começava a boiar no rio. Ele dizia assim depois, nesse rio tem fogo. Na hora que ele falou isso, eu vi um fogo. Agora imagine o fogo dentro da água. Em cima da água pousava o fogo. E na hora que esse fogo pousava na água, ele vinha pra cima de mim e eu sentia aqui. Eu sentia mesmo meu corpo físico aqui no quarto enquanto eu orava. E eu recebi uma descarga, algo assim terrível. Então, quando você está mergulhado mesmo, você percebe que essas coisas daqui deixam de ser atrativas. Quando tu tiver a opção de escolher entre orar e ler a palavra e assistir um filme ou uma série, tu vai falar, eu vou orar e vou ler a palavra. E eu vou perder tempo com isso aqui. Tu vai começar a se perguntar se você vai ganhar alguma coisa assistindo aquele negócio e se você vai ganhar alguma coisa orando e lendo a palavra. Você vai dizer, eu vou ganhar mais orando e lendo a palavra. E você vai escolher Deus. Não estou falando que é pecado assistir, a gente tem que ter tempo de lazer, mas eu estou falando sobre prioridades. Como a gente está em um tempo onde as pessoas falam que não tem tempo, e na verdade tem tempo sim, só não tem prioridade. Deus acaba ficando em segundo plano na vida de algumas pessoas, infelizmente. Mas, como eu estava falando, se tu tem problema com essa questão sexual, tu vai ver. E quando você mergulha mesmo no rio, quando você se entrega, você já não vai mais pensar, por exemplo, em fornicar. Porque você, por mais que você tenha vontade de fazer aquilo, tenha um desejo sexual, tu começa a pensar na consequência daquilo e o quanto aquilo será destrutivo e o quanto tu vai perder, porque tu pode estar em um nível já mais elevado. Tu já conquistou tanta coisa, Deus te entregou os dons, te entregou talentos, habilidades, tu foi cheio do Espírito Santo, está fluindo, aí você para e pensa, eu vou perder isso aqui tudo por causa de minutos de prazer? Não, não vou perder. Isso você consegue quando você está em um nível de santificação muito profunda. Você não tem mais desejo por essas coisas que vão te afastar de Deus, essas coisas carnais que podem te conduzir ao inferno mesmo. Você não vai mais querer essas coisas para você. Tu vai pensar, repensar, tripensar e vai falar não. E algo que nos ajuda também a não pecar é sempre pensar nas consequências do pecado. Quando você começa a pensar, nossa, se eu fornicar, eu vou passar por aquele processo de me sujar, depois eu vou ter que ir lá confessar pro pastor o pecado que eu fiz, que eu cometi. Nossa, que vergonha, vou perder muito com Deus. Não, chega, Deus me livre, eu não quero nem vou cogitar isso aqui, esquece, vou me guardar. E tu vai para o jejum, vai para oração, e dessa forma tu vai vencendo isso aí, vai vencendo o pecado. A ansiedade já não te controla mais, não te governa mais. Porque você está tão mergulhado em Deus que você fala, eu tenho boleto para pagar semana que vem, mas é Deus que paga minhas contas. Então você vai mudando, é algo assim realmente incrível. A nossa mente muda, a nossa vida muda por completo. Você já não tem mais ódio, raiva de quem te feriu, de quem te fez mal. Você só libera, fala, que Deus abençoe lá, que seja próspero, que cresça. Você não quer mais esculhambar ninguém, revidar afrontas, porque você entende que Deus é aquele que te defende, é Deus que nos justifica. E é muito bom, é algo que nós precisamos buscar intensamente, mais do que a gente busca qualquer coisa aqui na Terra. Nós temos que buscar a santificação. Gente, eu nem ia falar sobre isso, mas Deus mudou aqui todo o meu roteiro. Eu estou com alguns roteiros prontos aqui, mas não era para falar sobre isso. Mas eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra e eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Compartilha com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.